É, o... Nós falávamos de resistência, 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 mas a ideia de resiliência que eu queria colocar é uma capacidade de se adaptar à má sorte. Ai, adorei isso. É, a gente, de alguma forma, no Brasil, tem essa capacidade. Acontece uma desgraça e a gente consegue dar a volta por cima. Sempre. Sabe? Então, nós, de alguma forma, temos convivido muito com a má sorte. Não que eu não me considero uma pessoa de má sorte, mas assim, estou falando na sociedade brasileira em geral. Né? Porque nós não conseguimos construir esse Estado de direito democrático que a gente imaginava, ele não existe. O holandês, que eu falava no início, não. Não conseguimos resolver o problema da habitação, não. As nossas cidades continuam caóticas, continuam. Todos os problemas estão aí, não é? Vira e mexe, desaba uma construção, um morro vem abaixo e as coisas acontecem de novo, de novo, de novo. O, a gente tem, de alguma forma, uma capacidade, apesar de tudo isso, de continuar se adaptando e sobrevivendo, se adaptando e sobrevivendo. Agora, claro, tudo isso tem um final. A gente já achou em alguns outros momentos que a gente já tinha chegado no fim da linha, né? Mas parece que o buraco é sempre mais embaixo, o buraco é sempre mais embaixo. E o que sobra, então? Porque a nossa profissão está em frangalhos. Eu não acho que a nossa profissão do arquiteto ela esteja bem. Apesar de nós, agora, nesse momento, muito provavelmente termos sido lembrados muito mais, porque as pessoas têm ficado muito em casa e elas estão descobrindo que a casa delas é uma droga, né? Não, é uma droga, É né? uma A casa droga. das pessoas é uma droga, não é? E aí, mas aí elas também não têm dinheiro para contratar um arquiteto, enfim, a gente não consegue trabalhar de graça, a gente não consegue mais fazer favor para os outros. Eu, por exemplo, já cansei de fazer favor para os outros que me pedem coisas. Não dá. A gente precisa sobreviver também, não é? Essa adaptação à má sorte, né, de sempre tentar dar a volta por cima, não, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar, mas a nossa profissão está em frangalhos, a gente não é reconhecido em nenhum momento. Veja o que aconteceu com o próprio IFAM na atual conjuntura. Eu não quero em nenhum momento entrar em discussões que sejam desse nível governamental, mas assim, para que serve arquiteto? Para quê? Quem precisa, né, disso? Quem precisa de arquitetura? Se alguém pode ir num faça você mesmo e construir e não acontece nada. Acontece quando desaba, evidentemente, mas aí, enfim, se não morre, constrói de novo, não é? E essa resiliência, né, que a gente tem de lidar também com o improviso e de tentar sempre produzir coisas que são a toque de caixa, não é? Eu fico muito relutante, né? Porque se a gente tinha o CAL, não é? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para de alguma forma fazer com que a nossa classe pudesse ser mais bem quista ou mais bem reconhecida, diante de todo esse dessa crise que está colocada, né? Quem que precisa de arquitetura se as pessoas não têm o que comer, não é? As pessoas não têm o que comer. E como é que a gente vai, de alguma forma, restaurar a tarefa do arquiteto, o ofício do arquiteto, né? Essa é uma questão fundamental também. Se não está lá mais no passado, na década de 50, porque nós não conseguimos construir aquele estado de bem-estar social, ela está onde? Ela está nos pequenos atos?
que a gente pode promover no engajamento político, ela está nesse barramento ao consumo, nesse barramento aos modismos que estão colocados, não é? Na possibilidade de alguma forma, encontrar o outro. Né? Eu, nos meus cursos, tenho feito isso já há um bom tempo. Eu tenho subido o morro, sabe? E tenho tido ótimas surpresas. Ótimas. Pessoas incríveis, maravilhosas. E de alguma forma acho que a gente precisa sair do casulo, né? Também. Precisa. Precisa e precisa fazer projetos onde as pessoas estão. E não fazer projetos para eles. Eles fazerem projetos com a gente. É o contrário, porque é o desejo deles que importa. Não mais o nosso desejo nesse momento, eu acho. Essa é uma capacidade, então, de se repensar e de atualizar um legado, de alguma forma também. Mesmo que a gente faça uma casa pequena, sabe? Para alguém, a gente vai estar colaborando em alguma coisa. Você acha que então, talvez esse pós-pandemia, a gente tenda a construir relações mais horizontais em todos os aspectos, inclusive em detrimento aos discursos hegemônicos, até dentro dessa ideia do que seja arquitetura, o papel do arquiteto, ou em outras diversas áreas? Você acredita que essa horizontalidade na construção de uma sociedade que vai repensar o consumo ou que precisa repensar o consumo, enfim, você acha possível? Você acha que essa horizontalidade é possível de ser implementada, Evandro? Então, precisa repensar o consumo, precisa repensar a nossa relação com a natureza. A gente não pode sair destruindo tudo e construindo também aonde der na cabeça, né? A gente tem que ter uma outra lógica com o outro, ou seja, que é híbrida, multicultural. Quando eu falo outro, são todos os outros. É a pessoa que está na periferia, é a pessoa que está em cima do morro, é a pessoa que está na esquina, é a pessoa que não tem onde morar, né? São os outros. É preciso que a gente tenha uma relação mais híbrida, né, com essas pessoas. Eu não sei se eu diria horizontalidade ou horizontalização, mas eu acho que uma transversalidade, eu acho que é essa palavra. Transversal, transdisciplinar, né? Transporte, enfim. No sentido da gente poder repensar de uma maneira que transite mesmo, né? Que nos coloque em outros pontos que nós não estejamos. Para além disso, ainda tem a ideia da virtualização, que é um problema. Veja, a gente teve várias questões aqui ligadas à comunicação, né? Parou, enfim, continuou, veio de volta. O, o virtual, em todos os níveis, ele vai cada vez mais, agora eu acho, ser dinamizado. Eu não sei o que vai acontecer em relação ao ensino de arquitetura, tá? Que é tão necessário que exista o contato com a cidade, que exista o contato no ateliê, por exemplo. Mas eu acho que em casos como, por exemplo, o seu, nós já falávamos sobre isso, não é? A geografia, ela pouco importa para quem tem talento a partir de agora, né? Dentro dessa dinâmica. Se você é um bom profissional, você vai passar a ser requisitado, você vai poder colaborar com outras pessoas que estão distantes também.
Então, não acho que hoje, para o profissional, a localização em determinado lugar seja fundamental para que ele exerça uma atividade política, crítica, de resistência e de resiliência em relação à produção da arquitetura e da cidade, não é? É, eu, eu fico um pouco preocupado, muito mais com relação ao ensino, né? Porque há uma escalada dos cursos à distância e, e acho que a ideia da ciência social aplicada, a arquitetura é uma ciência social aplicada, é fundamental que você tenha o contato entre as pessoas, não é? E nós começamos a nossa fala hoje muito preocupados com isso, com essa impossibilidade do contato, né? Esse contato virtual ele não substitui o real. E aí, sinestesicamente falando, tem o cheiro, tem o som de uma outra coisa que te distrai, o próprio tato, que é fundamental, não é? Que é o tato, essa arquitetura existencial, não é? É isso tudo que a gente perdeu. Não agora, a gente já perdeu isso há um bom tempo. Mas Sim. agora a gente está cerceado disso, né? Dessa experiência do espaço sinestésica, do contato, do tato, do olfato. Não é? Agora, será que os meios de simulação vão dar conta disso? Não sei. Eu não acho que vai ser possível substituir. Eu não acho que quando você vai comprar uma casa, um apartamento, como essas construtoras agora gostam, você coloca um óculos e se sente dentro. Ah, vai a merda. Entendeu? A gente não tá. A vida da gente não é um videogame. É, a gente é Né? uma dimensão espacial, né? Não é. A vida da gente não é um videogame. Então é preciso que a gente tenha, claro. Então, há um lado positivo, que é esse que a gente está conversando, mas há um outro lado que é muito negativo e que também nós temos que ser resilientes. Vamos nos adaptar à má sorte? Vamos nos adaptar à má sorte. Mas é preciso ser resistente a qualquer pedagogia, por exemplo, que num curso de arquitetura queira ensinar o que é a cidade sem poder ir para a cidade, né? Não existe isso. É uma loucura, não é? Então acho que a gente, de alguma forma, está nesse momento chegando num ponto, numa linha, em que a gente precisa decidir ou ir para um lado, ou ir para o outro, ou continuar na corda bamba. Eu prefiro continuar na corda bamba. Como equilibrista lá, indo, continuando, sem pender nem para um lado e para o outro, tendo essa consciência de que tanto para um quanto para o outro ah, haverá uma situação que nos leva a um esgotamento, a um limite, né? Enfim, eu acho que é por aí. E agora, como continuar fazendo arquitetura Eu ia perguntar isso depois, agora. depois, depois dessa égide que está colocada, né? Será que antes a gente já conseguia fazer? Né? Eu É ia uma. perguntar justamente isso. Como, né? Como construir esse novo olhar? É, que não é só um olhar, porque a gente é uma ciência social aplicada, como você bem colocou, mas é uma ação, né? É, é propositivo. E, e por onde começar? A partir da reflexão, claro, né? Mas A o gente que. está começando aqui. Sim, sim.
Ninguém tem as respostas para isso. É assim, é criar, é falar sobre futurologia, né? A gente sabe que voltar às nossas raízes é importante, evitar pensar que a gente vai necessariamente consumir, consumir, consumir. Isso tem um limite, isso tem que ter um fim. Não dá para continuar consumindo. Voltar às nossas raízes, parar de consumir tanto, tentar pensar lógicas de reaproveitamento cada vez maiores, não é? Buscar o contato com o outro nessas relações que são de não de assistencialismo, isso é ruim, mas de pensar como a gente pode contribuir para a vida das pessoas melhorar, de fato, sabe? Acho que a gente tem feito pouco ainda, como pessoa e como classe, de alguma forma. E saber que esse mundo virtual ele veio para ficar, né? Ele vai invadir a casa, as pessoas vão começar agora a partir de, sei lá, daqui a alguns meses a receber mala direta por e-mail, coisas do gênero, dizendo que o apartamento tem um home office incrível que você pode trabalhar como se estivesse num bunker, Não é numa mais a varanda, cápsula. não é mais a varanda gourmet, né, que vai ser vendida agora, vai ser vendido o home office. Vai ter um home office, já tinha uma ideia de ligação com tudo, né, que é tudo de mentira isso, né, que a persiana sobe, a outra desce, a luz acende quando você está longe, pelo celular, isso aí é tudo bobeira, eu acho. Isso daí, enfim, é um mundo dos Jetsons. Mas isso vai continuar acontecendo e como a gente vai lidar com isso? Vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim de tudo. Mas assim, não é um passo a passo, não é uma receita isso, longe disso, mas eu acho que são algumas coisas que a gente tem que começar a pensar. Sim, sim. Resistência e resiliência. Vamos resistir a tudo que nos cerca e tentar nos adaptar à má sorte, porque a má sorte, de alguma forma, ainda vai nos perseguir por muito tempo. Porque o Brasil é essa coisa meio torta, que nasceu torta, meio um animal sem nome, ou como o Chico de Oliveira falava, um ornitorrinco. Bico de pato, perna de não sei o quê, enfim, peludo, essa coisa estranha. É. Oi, Evandro, tem um. Você consegue ler os comentários aí? Camarada Curim. Curim, é isso? Ele está perguntando, ele está falando que não entendeu por que, que a dimensão geográfica ela não importa, uma vez que o vírus ele é espacial, enfim. Eu acho que eu entendi o que você respondeu, o que você falou sobre a dimensão geográfica, mas se você quiser recolocar isso daí. Claro, é desigual, eu concordo que é desigual. A distribuição, como é que a gente vai produzir ou promover a equidade social? Não é o papel do arquiteto fazer isso. A gente não conseguiu lá na década de 60. Não é o papel do arquiteto, não é o papel do geógrafo, não é o papel do sociólogo. Não é. É assim, isso é papel da educação, Ai, olha só. entendeu? Eu ia Isso é falar papel isso. da educação. É interessante porque a gente, você aqui na escola, acho que a terceira ou quarta pessoa que eu, a Eda, enfim, todos nós temos conversado, e a gente tangencia e discute, fala, e a gente sempre toca, me parece uma coisa muito óbvia a princípio, mas não é, se você pensar, entre aspas, das distâncias do assunto, mas a gente chega na educação. E aí, É, para muito além dessa educação, se vai ser discutida online ou não online, mas qual é o papel da formação desses novos arquitetos nesse momento? Não falando do ponto de vista metodológico, da maneira que eles serão formados, mas
como professor, o que que você fala para os seus alunos ou falaria nesse momento para os seus alunos? Daqui Para para respirar. frente, talvez. Não, eu falaria para eles respirarem fundo e encarar. A gente tem que encarar isso de frente. E se for preciso, a gente vai ter que lutar. É o que eu acho, tá? E lutar para valer. E eu tô falando de trincheira mesmo, de luta. O fato é que os arquitetos, sociólogos, geógrafos, enfim, todas as pessoas que estudam a cidade, que contribuem para a cidade, são muitas, eles de fato são importantes, né? Para que a gente possa mudar o espírito da coisa, né? Mas se a gente não começar isso desde cedo na escola, se a escola não for melhor, não é a universidade que vai resolver todos os problemas, muito pelo contrário, é a educação de base. Mas aí eu falo isso sempre, mas para você ter uma escola boa, você também precisa ter as crianças alimentadas, o pai precisa ter um emprego, mas enfim, isso tudo, essa cadeia ou esse ciclo fechado, ele só vai ser rompido na hora em que a gente investir e que a gente lutar, todo mundo junto, pela educação. Porque só a educação vai produzir equidade espacial, vai produzir equidade no pensamento. Não equidade no sentido de eu pensar igual às outras pessoas, mas a possibilidade de eu ter discernimento crítico e do outro também ter discernimento crítico. Né? O que eu digo para os meus alunos na universidade, eu acho que é isso. Eu acho que nesse momento a gente tem que fazer, para quem especialmente estuda na escola pública, tem que retornar à comunidade todo o investimento que ela, de alguma forma, pôde fazer em quem está ali estudando. A gente tem que retornar isso de alguma forma. Né? A gente precisa ir mais para as comunidades, a gente precisa escutar mais o outro, né? Mas a gente tem que, de alguma forma, também não pode só ficar de braço cruzado, a gente vai ter que lutar por um mundo melhor. E essa luta, ela vai se dar, não sei se na rua, ela vai se dar em um outro nível. A gente não sabe ainda qual é esse, Eu acho que essas lutas, compreende? elas já têm acontecido em outras camadas que a gente não alcança, né? A gente tem tanta luta que já está na rua, né? A luta das mulheres, a luta dos trans, a luta dos negros, a luta da própria comunidade, das ocupações. Eu acho que já existem muitas lutas e quando a gente pensa, né? Quando eu falei para você dessa, se a gente acredita ou se é possível que haja essa horizontalização, nesse sentido de que a horizontalização não de uma maneira que nós se comunicaremos a tudo, porque de alguma forma, será que isso também não é hegemônico da nossa parte? Querer nós nos comunicarmos com todas as camadas? Será que a gente alcança essas camadas? Não, a gente não alcança. É, Vamos ser bem sinceros, a gente vive num mundo que é muito burguês, sim. certo? O, o Rogério disse, cortou o cabelo, foi para Milão, etc. Não é? Eu li isso aí, Rogério. Mas eu fiz piada com você. A gente é muito burguês, mas assim, o que a gente vai fazer? Vai virar São Francisco? Não? Entendeu? Então, Não. aí talvez essa questão, né, de irmos à luta, essas lutas já estão acontecendo, né? Eu Muita acho que gente já luta há muito tempo e nós, como um grupo privilegiados, né, de alguma forma, uma classe média privilegiada, de muitas formas, na verdade, eu não sei se essa luta depende da gente, sabe? Essa é a pergunta que eu tenho. Quando eu digo, não, não eu que acho ela que dependa nós. da gente, mas Não, ela não depende da gente, ela não sim, depende dos arquitetos. Ela sim, depende é de nesse todos os. sentido.
de todos os cidadãos e da gente poder fazer o nosso papel. Fazendo o nosso papel, qual é o nosso papel? É não indo comprar. Sim, Não indo comprar. Não vamos comprar mais. Pronto. Vamos evitar comprar. A gente vai comprar o que precisa só. Certo? Acho que é por aí. Vamos tentar viver com menos. Né? Vamos tentar reutilizar mais. Vamos tentar dar ouvido para os outros que estão passando pela gente. Isso é importante. Vamos fazer o nosso papel quando a gente estiver na academia. Tentar criar outras cabeças, né, que possam pensar no sentido de colaborar com o coletivo e não cada vez mais pensar só no seu próprio umbigo. Né? Enfim, então tem uma preocupação com o meio ambiente. Veja, eu não falei em nenhum momento em sustentabilidade, eu acho ainda é, piegas isso. sim. Tá? Não é em nenhum momento isso que eu disse. Não é pegar um pedaço de USB e fazer um espaço e falar que é reciclável. Ué, Sim. né? Além de ser horrível aquele material todo. Não é isso. Não é isso que a gente está falando. Tá? É uma outra coisa que parte do pressuposto, talvez, de que a gente nunca vá sair do tijolo. E fomos do concreto? Fomos do concreto. Era um momento incrível aquele. Mas a gente não conseguiu dar o passo. Qual era o passo? É fazer com que a sociedade toda pudesse ter acesso àquilo. E não conseguiu. Ah, mas não era para a sociedade toda ter acesso àquilo. Era só para a gente criar os espaços coletivos, de alguma forma. Mas o fato é que a gente faz muito bem coisas, talvez, de tijolo, né? E vamos sair, vamos ficar nisso, porque a gente não vai conseguir construir com robôs, como na Holanda, nada disso. Não, Não, não dá, a gente não tem comida dentro de casa, né? A maioria da população não tem comida dentro de casa. Eu gosto muito da tua arquitetura porque eu acho que ela diz um pouco sobre essas preocupações, sabe? Quando a gente foi lá na obra do estúdio, do Jardim Paulista, que acabou ganhando a menção aí do IAB nesse último ano, e assim, a gente junto, né, empilhando tijolo ali, sabe, junto com o pedreiro, não tem hierarquia ali. Não tem, é, a gente estava lá, no barro, estava sim. ali, empilhando tijolo e ficou um espaço incrível, né? Enfim, como é que a gente pode ajudar outras pessoas a empilharem tijolo em alguns outros lugares? Eu acho que talvez este seja o papel da universidade, mas também é o papel dos profissionais. Eu não gosto muito quando eu vejo coisas dos meus alunos no Facebook. Eu tenho Facebook faz muito pouco tempo, eu sempre fui muito relutante a isso. E até esse Insta eu fiz por causa da nossa conversa, porque a gente é dominado pela imagem em todos os lugares e por ideologias. Eu penso de uma maneira e ninguém vai mudar isso, não é porque eu tô olhando ali o que as pessoas estão dizendo, uma ou a outra, que eu vou passar a pensar de forma diferente. Mas eu falava sobre. Eu me perdi. Eu falava sobre a arquitetura, sobre a sua arquitetura. Você falou que você Me criou perdi e onde. que você foi falar dos seus alunos, que Ah, você não então, por exemplo. gosta. Não. Eu não gosto de ver alguns alunos postando fotos de cozinhas gourmet, sabe? Isso me dói o coração, me parte o coração. Eu sei que as pessoas precisam sobreviver, mas eu sei também que essas pessoas têm um potencial crítico tão grande que não podiam ser subservientes a esse sistema, sabe? É triste. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Para alguns até eu comento e dou umas dicas. Para outros
eu acho que não tem mais jeito. O mercado já sucumbiu, já fez com que essas pessoas sucumbirem, fez essas pessoas sucumbirem. O fato é que como que a gente pode atuar de fato na realidade para alterar essa realidade? É isso que a gente, essa pergunta que você tem me feito, né? Sim, O tempo todo temos, e aí é o tema dessa conversa: resistência, eu ia falar, resiliência. nós Não precisamos é? resistir. A gente precisa se precisar fazer a cozinha gourmet, né? Faça também uma outra coisa, né? Não estou dizendo para as pessoas se prostituírem ou para trabalharem de graça, mas eu sei que as pessoas têm potencial de fazer algo que de alguma forma, importante para o coletivo, né? Eu Eu acho que é diria por aí, que querida. eu diria que é resistir e olhar para o outro, né? É, nesse sentido. Porque não é fácil, né, Evandro? Eu acho que você traz uma questão aí, quando você fala dos seus alunos, a resistência no contexto do sistema que a gente vive e que nós não temos absolutamente nenhuma voz de liderança na construção das cidades, essa resistência ela tem inúmeros fatores que a envolvem, né? E obviamente a começar pelas questões financeiras, né? A pessoa precisa colocar comida na mesa. Sim, eu concordo. E, 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 e nesse sentido que o Rogério colocou uma coisa quando a gente conversou e depois eu também fiz uns outros bate-papos, é que é mais fácil, talvez, ou menos difícil, como você falou, né? Se adaptar a uma sorte, de resistir, porque quando a gente resiste, a gente precisa ser resiliente, né? E se adaptar à má sorte, que é resistir, porque é uma má sorte no sentido do ponto de vista de que a gente de fato é excluído do sistema por longos e árduos anos, né? Enfim. Mas veja bem, resistir de forma coletiva, eu vejo que É, talvez possa ser uma alternativa, né? é muito mais forte. Porque é muito mais forte. Então, a ideia desses grupos, né, que se Dos formam por algum tipo de coletivos, né? dos coletivos, sim, que Sim. se formam por algum tipo de afinidade, seja ela qual for a luta, né, a resistência em meio a uma voz de massa, talvez ela seja mais viável. E aí, talvez, será que como professores e você aí à frente de tantos núcleos da docência, não teríamos que desconstruir, porque às vezes eu vejo que o aluno ainda tem muito a ideia do arquiteto autoral, né? Desconstruir essa ideia. E se a gente pudesse colaborar com a desconstrução dessa ideia, como fazer isso? Né? Porque isso Tá, é. acho que as escolas de arquitetura têm que voltar para o canteiro. Ah, o aluno, o aluno tem que poder construir sua própria grade. Acho que passa por esse espírito. Sim, E não sim, necessariamente ir para a escola para fazer ou para ouvir coisas, às vezes, que não interessa, né? sim, Que bom se a gente pudesse ter cursos que fossem rizomas, né? Você montasse. Você é uma coisa, fulano de tal é uma outra coisa, o outro é uma outra coisa. É, enfim, isso seria incrível. Mas eu acho que a gente pode imaginar que sempre a gente vai encontrar uma saída. A gente vai encontrar uma saída de tudo isso que está colocado. Porque o Brasil agora o Brasil vai mergulhar num tempo é, de, de muito mau agouro, vamos chamar assim.
A gente vai passar por uma grave crise econômica a partir de agora. Talvez pior do que aquela da década de 80, tá? Enfim, a gente vai ter que ser bastante forte nesse sentido, tá? E como a gente é mais forte? Eu acho que trabalhando em equipes, né? Eu acho que, por exemplo, muitos arquitetos que se formam, muitos alunos que se formam vão abrir suas coisas, seus escritórios, mas se eles pudessem trabalhar em equipe, eles seriam muito mais fortes Sim, para sim, não ir trabalhar com outros, entendeu? Para outros, sim. fazer Junto, desenho para os junto outros, com mas outros. trabalhar Junto. junto com outros, junto com outros e continuar estudando, porque não dá para parar de estudar. A gente nunca pode parar de estudar, nunca. Acho que essa é a mensagem para que a gente também consiga resistir à má sorte que ronda, né? E que a gente possa fazer uma live em algum outro momento que seja de boa sorte, né? Ah, Porque isso é importante. pois é. Isso é importante também. De alguma forma foi muito gostoso falar com você. Eu acho que a gente já pode ir terminando. Se alguém quiser fazer algum comentário, Ou perguntas, né? alguma pergunta em específico, sei. Mas assim, parabéns pela escola do Aberta no Galpão. Eu sou fã quando estive aí. Você foi um dos colaboradores desse nome, né? A gente sabe disso, você também. Você foi, Eu na queria. verdade, antes de qualquer pessoa, viu, gente? Eu conversei com o Evandro sobre essa escola aberta no Galpão. Você lembra disso? Lá na padaria Formosa. Você Eu tinha lembro. acabado de chegar de Portugal, 2018, 2017, Sim, sim, final de 2017. E eu falei para sim. você que nós tínhamos esse projeto Obrigado, Renan. e conversamos. O Evandro é um super conselheiro meu, um amigo e alguém que sempre me dá direção para muitos olhares assim, importantes, né? Você também. A gente briga também. Eu adoro brigar com você. Eu queria brigar com você aqui, mas eu achei que não ia ficar bom a gente brigar, porque a nossa briga é muito particular, né? Era o Festival do Morango mesmo que a gente foi na época, na padaria, mas era acho que 2015 ou por aí, mais ou Era menos. mais Um beijo, antigo, Mara. é. Mara, você tem que conhecer a minha amiga Cris, tá? Depois eu vou apresentar você para ela. Oi, A Mara, Mara tudo bem? é uma fofa, Mara. E daí, então, foi muito. Os últimos dias que eu passei em Presidente foram dias que eu me senti bem quando eu estava aí no teu galpão. Foram dias Ah, muito bons. Esses eu tenho que dizer para para você. mim também. Pela sua companhia e pelas outras companhias, né? Das pessoas que frequentam esse espaço, que é sempre. Sempre cabe mais um. Tem até cadeira na rua. Tem até cadeira na rua. É, Ah, esse resistir, né? E mais até, né? Talvez essa utopia, né? Essas construções utópicas, né? De resistência mesmo, que a gente permanece aqui. É nutrida sempre por pessoas como você e como algumas que estão junto, né? obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. Foi muito legal conversar com você e com as outras pessoas. Eu espero que a gente possa se encontrar em um outro momento com boa sorte, né? Ah, E boa sorte. continue com os que são importantes. Na semana que vem acho que você vai conversar com outra pessoa bacana, não é? Nós E vamos fazer uma pronto. coisa. Vou te cortar aqui para te dar essa notícia também. A gente, assim como o seu,
a sua conversa, todas as outras tocaram aí na educação, então a gente decidiu fazer uma semana, viu, gente? Para quem está aí assistindo, nós decidimos fazer uma semana no Galpão só para falar sobre ensino e aprendizagem na arquitetura. Nós começaremos no dia 29 de maio, que é uma sexta-feira com o Rovenir, mas especificamente nessa semana nós teremos live sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e segunda. Tem vários Loucura. convidados já confirmados, vai ser uma loucura. Tem vários convidados já confirmados e a gente vai falar só sobre essas relações em várias esferas, né? Uma esfera de cursos livres, numa esfera de pesquisa, estou esperando a resposta da minha convidada, numa esfera de graduação, de pós-graduação, da educação básica, né? E também das questões de relação entre alunos e professores, afetividade, enfim. Foi uma loucura, mas a gente achou que poderia ser interessante. Não sei o que vai acontecer. Vão ser várias É, conversas. mas eu acho que a educação é importante. Um beijo para você, um Beijo. abraço e um beijo para todos que tiveram com a gente aqui, foi muito bom. Nesse momento a gente não está perto, mas tenho certeza que em outro a gente vai estar. Eu Tá? te Se adoro, cuidem, querida. você também te adoro. Se cuide, fiquem bem em saúde, tá bom? Beijo, Tchau. obrigada, Evandro. Tchau, tchau.